Boa noite, família querida. Que alegria estarmos aqui nesse momento mais uma vez, meditando da palavra de Deus nesse tempo tão oportuno e tão tremendo que estamos vivendo. Realmente o sobrenatural de Deus. É assim, quando a gente quer mergulhar, imergir naquilo que o Senhor tem para nós vamos descobrindo as riquezas que estavam encobertas. Deus começa a mostrar para a gente, a revelar para a gente. E esse é o propósito, que a gente possa mergulhar mais. Nesses 21 dias, já estamos no 10º dia do nosso propósito, aleluia, glória a Deus. Buscando a face do Senhor, mergulhando nas profundezas de Deus e descobrindo as riquezas do Senhor através da sua palavra no Evangelho de João. Nesses 21 dias, estamos mergulhando no Evangelho de João e hoje o 10º dia, no capítulo 10 do Evangelho de João. Já vimos tantas coisas. O próprio Jesus se revelando, nesse tempo em que estamos aqui meditando na palavra, já vimos aí desde o capítulo 1 de João até hoje, o capítulo 10. Nós vemos que Jesus se declara como o verbo vivo, ou seja, a palavra que estava desde o início. Jesus se declara como pão vivo que desceu do céu. Jesus se declara como a luz, Jesus se declara como a própria vida. Nós vemos isso aqui nesses textos que nós lemos. Jesus se declara como a água viva. Que tremendo isso, não é? Ele é a água viva e quem beber desta água terá dentro de si uma fonte de água a jorrar para todo sempre. E hoje nós vemos duas declarações de Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, tremendos, duas declarações tremendas, é um texto rico, um texto maravilhoso, com alguns versículos tão famosos, alguns versículos que a gente já conhece tanto, não é? Jesus se declara aqui como o pastor, o bom pastor, e ele se declara como a porta das ovelhas. Que tremendo! Então Jesus é o verbo, Jesus é o pão, Jesus é a luz, Jesus é a vida, Jesus é a água, Jesus é a porta e Jesus é o bom pastor. No capítulo 10, no versículo de número 11, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Antes um pouco, já no versículo de número 7, Jesus vai dizer assim: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Meu Deus, quantas palavras tremendas aqui que nós conhecemos tanto, que está aqui no capítulo 10 de João e que estamos hoje nos alimentando, que estamos comendo. Versículo 14 vai dizer assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Essa comparação é muito interessante, de pastor e ovelha. Que comparação tremenda, que linguagem apropriada para essa relação, né? Cristo com a sua igreja. Essa relação Cristo e a sua igreja. Cristo, eu e você, individualmente falando, é uma relação tremenda com esta linguagem, com este significado. O pastor e a ovelha. Aquele que cuida e aquele que é cuidado. Não é? A ovelha é um animal tremendo. Nos dá aqui lições tremendas que eu quero compartilhar um pouquinho com você nessa noite, meu querido e minha querida. Se existe uma dificuldade nessa relação entre pastor e ovelha, não é em relação ao pastor, né? Nós temos um pastor e ele se declara como um bom pastor. A dificuldade nessa relação são as ovelhas. Não é difícil ter o Senhor como pastor, é difícil ele nos ter como suas ovelhas. Não é verdade? Nessa relação aqui, se existe uma dificuldade em relação às ovelhas, a nós como ovelhas, temos um bom pastor. Será que ele nos tem como suas boas ovelhas? Será que o aceitamos como nosso pastor? Será que somos ovelhas que permitem ser pastoreadas por esse bom pastor? Quando a gente fala desse animal
ovelha. Por que essa comparação? Porque a ovelha é um animal interessante. A ovelha, dentre a natureza, é um animal indefeso. A ovelha é um animal que não tem um instinto que o capacita a se defender dos seus predadores. Por isso, a ovelha é um animal que precisa ser monitorado constantemente. A ovelha é um animal que não pode ficar sem o cuidado do pastor, porque é um animal indefeso, não sabe ter por instinto, o seu olfato não consegue ter percepção da chegada de predadores. E até mesmo quando a ovelha ela está ali pastando, se ela machuca, ela vai agonizar até a morte. Ela não emite nenhum som que possa chamar a atenção de alguém para que pudesse ali socorrê-la. E assim somos nós. Somos nós nessa relação. Somos pessoas indefesas. Não temos capacidade por nós mesmos de nos livrar dos predadores espirituais, do nosso inimigo, do nosso maior inimigo. Precisamos do pastor que cuida, do pastor que vem ao nosso encontro e nos dá a proteção que precisamos. Somos indefesos, precisamos do cuidado dele contra as astúcias do inimigo, as astutas ciladas do maligno. Nós precisamos deste pastor para nos cuidar. E a palavra de Deus diz de que ele jamais nos deixará sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Em todo momento, nós temos o cuidado e o amparo do nosso pastor. Uma outra característica interessante desses animais, da ovelha especialmente, é de que a ovelha não se alimenta de qualquer alimento, não é qualquer capim. Precisa de ser um capim novo. E então o pastor sabe muito bem o local onde colocar esse rebanho para que elas então possam pastar, achar ali o alimento. O pastor, ele leva o seu rebanho para um lugar onde há pastos verdejantes, não é isso que diz o salmista? Ele me leva a pastos verdejantes, porque a ovelha não se alimenta de um capim que está secando, de um capim que não seja verde. Ela morre de fome, olha que interessante, ela fica sem comer, morre de fome, mas não se alimenta de qualquer alimento. E assim precisamos ser. Que tipo de alimento você tem buscado? Temos um pastor que sabe nos levar a pastos verdejantes, que tem alimento para nós. É o próprio pão que veio do céu para nos alimentar. Sejamos como a ovelha, animal, que não se alimenta de qualquer alimento, de qualquer capim, senão o alimento que o seu pastor preparou para ela. É muito interessante essa comparação, dessa relação pastor e ovelha. É interessante porque a ovelha, desde que nasceu, o animal, desde o nascimento, só tem, por instinto, capacidade de discernir uma voz, a voz do seu pastor. Já ouvi dizer, por um veterinário, que quando a ovelha animal, ela é trocada de rebanho, é cuidada por outro pastor, ela vai definhando até morrer. É melhor sacrificar o animal do que perder o animal. Ou seja, para esse tipo de rebanho, não dá para trocar de pastor, não dá para trocar de cuidador. Senão a ovelha vai morrer. A possibilidade de perder o animal é muito grande. Que coisa tremenda! Por isso que Jesus vai dizer aqui no capítulo 10 de João, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Que tremendo! A ovelha animal, só por instinto, só consegue distinguir uma voz, a voz do seu pastor, por isso ela segue o seu pastor. E olha que interessante, porque por apenas ouvir uma voz, e ela segue essa voz, a ovelha animal, ela consegue, como rebanho, trilhar ali o caminho que o pastor está preparando. É diferente de um outro tipo de animal, o rebanho de bovinos, por exemplo. O boiadeiro,
quando ele vai levar a boiada, aquele rebanho, para pastar, para um local, para outro curral, o boiadeiro tem que ir do lado, muitas vezes a cavalo, com um chicote na mão, ou atrás, nunca na frente. Porque esse tipo de animal, os bois, vacas, esse tipo de rebanho bovino, são animais bem ariscos, eles rapidamente se dispersam, rapidamente, qualquer coisinha dispersa. Então ali eles acabam se alimentando de ervas daninhas, muitos desses animais podem se alimentar de ervas daninhas, né? Ou ali parar em um ambiente em que tem ali algum tipo de animal que poderia picar e ali envenenar. Um precipício, um buraco, um atoleiro, um lugar cheio de lama. Então o boiadeiro não pode ir à frente, ele vai do lado, ele vai atrás. Muitas vezes ali tocando no gado para que ele chegue ao curral, ao pasto, ao local, ao destino que o boiadeiro quer chegar. Então ele está sempre ali tocando no gado, porque rapidamente eles se desfazem da trilha, do rebanho. Alguns ficam no meio do caminho. No rebanho de ovelhas, não. O pastor vai na frente e as ovelhas seguem. O pastor vai conduzindo e as ovelhas, sem parar, elas vão até o destino final, seguindo o pastor. Se tiver uma erva daninha, a ovelha não para se alimentar daquela erva, porque ela tem a percepção, por instinto, de que não é o destino. Somente quando o pastor ali conduz o local onde deve ser parado, para que então a ovelha possa ali se alimentar. Ela é conduzida pelo pastor. Se tiver um precipício, o pastor livra o seu rebanho do precipício. Um atoleiro de lama, o pastor está à frente. Ele desvia do atoleiro de lama aquilo que poderia comprometer a vida da ovelha. O pastor vai na frente. Que comparação tremenda. Precisamos deixar que o nosso pastor vá à frente, conduzindo a nossa vida. Porque há muitas possibilidades da gente se perder no meio do caminho. Há ervas daninhas, há alimentos venenosos que podem comprometer para sempre a nossa vida. Há atoleiros de lama. Quantas pessoas na lama, no fundo do poço, num precipício, porque não ouviu a voz do seu pastor, porque não permitiu ser guiado, ser conduzido pelo pastor. Ele é o bom pastor. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E como bom pastor, ele se fez como um cordeiro que entregou a sua vida pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho, pelo seu povo. Por isso que no versículo de número 28 vai dizer assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que tremendo! Jesus vai se declarar, dentre tantas coisas que eu falei aqui, né? Ele vai se declarar como aquele que dá a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O pastor vai à frente. A ovelha, desde que nasce, o animal, desde que nasce, aprende a discernir apenas uma voz. Que vozes que você está ouvindo? Cuidado com as vozes. Podem ser dos lobos, pode ser do ladrão. Olha que tremendo, um dos versículos mais famosos de João capítulo 10, obviamente, é o versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tenhamos vida em abundância quando permitimos ser guiado por este pastor. Quando a nossa vida é guiada por este pastor, teremos uma vida abundante. Uma vida protegida dos predadores espirituais. Uma vida conduzida por Ele. Ele sabe nos levar a pastos verdejantes.
Ele me guia mansamente a águas tranquilas. Ele sabe me conduzir a águas tranquilas. Ele sabe me levar. Ele é o Deus que sabe cuidar de mim. Seja cuidado pelo Senhor. Mergulhe nesse texto. Não termine o dia sem ler o capítulo 10 de João. E eu quero destacar apenas mais um versículo aqui, dentre tantos versículos tremendos de João capítulo 10, o versículo 30, que diz assim: eu e o Pai somos um. Jesus é a prova real, autêntica da existência de um Pai. Jesus é a prova viva da existência de um Deus. A natureza expressa, manifesta a glória de Deus. Jesus revela um Deus vivo. A natureza apenas expressa, manifesta um Deus criador de todas as coisas. Mas Jesus revela um Deus que é Pai. Seja guiado por esse Pai. Eu e o Pai somos um. Diz assim a palavra. Jesus afirmou isso. Você tem um pai, você não é órfão, você não é órfã, você tem um pai, você tem um pastor, você não é uma ovelha sem pastor. Permita ser conduzida, permita ser conduzido por este bom pastor, que deu a vida por você, para que você tenha vida, para que tenhamos vida e vida em abundância. Deixa eu orar por você. Espírito Santo, quem sabe muitos estão num atoleiro de lama. Quem sabe muitos se precipitaram, de fato, caíram num precipício, estão num abismo. Ah, pastor, bom pastor, tu és aquele que deixa as 99 em um lugar seguro e vai de encontro àquela ovelha que se perdeu. O Senhor deixa as 99 em um ambiente seguro, protegido, para ir de encontro àquela ovelha que se perdeu no meio do caminho. Quem sabe que está atolada, quem sabe que caiu num precipício. Vai de encontro com o pastor, desta ovelhinha perdida. Vai de encontro àquele que está passando por apuros, aquele que não permitiu em algum momento da sua vida ser pastoreada por este bom pastor. Tu és o Deus vivo, tu és o bom Pai, tu és aquele que nos ama incondicionalmente. Eu quero abençoar essa vida. Talvez esteja se sentindo fraco, se sentindo triste, incapaz de continuar nesse rebanho, incapaz de ser guiada, conduzida por esta voz, que é a tua voz, Senhor. Tu podes tornar essa vida uma vida abençoada e abastecida com as tuas bênçãos. Tu podes tornar essa vida, Senhor amado, uma vida melhor. Eu creio nisso, por isso eu oro e assim o abençoo, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, continue firme nesse propósito. Não desista. Continue no seu propósito de jejum. Continue no seu propósito de oração, de imersão na palavra de Deus. E prepare-se para um mover ainda mais intenso daquilo que Deus tem a fazer em nossa vida e em nossa igreja. Deus está preparando a Igreja Metodista em Cascadura para algo muito maior. Creia nisso. Esse algo muito maior não é comparando o que nós já vivemos. Não é que antes não foi tão grande assim, não foi tão importante assim, não é isso. É porque o reino de Deus tem tanta riqueza, o reino de Deus tem tantas coisas lindas que precisamos descobrir. Quando Ele vai à frente, Ele vai nos revelando, nos mostrando as riquezas que estavam encobertas, os tesouros que estavam escondidos. Ele mesmo vai dizer isso na sua palavra no livro do profeta Isaías, que Ele possa nos conduzir, para que então encontremos esses tesouros que estavam escondidos e as riquezas que estavam encobertas. Viva isso! Eu declaro uma noite, um final de noite, abençoado para você e para a sua família. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fica na paz.